Oi pessoal, eu sou a Ricardo Pipoca Musical e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre A Procura de Vida Inteligente, um livro de contos de ficção científica do Victor Allenspark. A primeira coisa que vocês precisam saber sobre o Victor é que ele é uma pessoa mega apaixonada por ficção científica, então muitas obras, pessoas famosas desse gênero, a gente percebe que são influências para ele durante toda a escrita. Eu fiz uma entrevista com o autor que está disponível lá no blog, eu vou deixar o link da entrevista aqui na descrição do vídeo, e lá a gente conversou um pouquinho sobre essas influências e também sobre como ele produz os livros dele, porque além de ele ter escrito e produzido tudo de maneira independente, ele também fez os livros manualmente, tudo feito assim de maneira artesanal, personalizada se você precisar, então aqui na descrição tem o link. Depois que vocês terminarem de assistir o vídeo, vão lá conferir. Aliás, se você gosta de obras de ficção científica, de artistas independentes e livros de terror, quadrinhos, tudo mais, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e deixa seu like nesse vídeo para poder acompanhar as próximas novidades. Como eu comentei antes com vocês, esse aqui é um livro de contos, são 8 contos no total, e embora eles funcionem de maneira independente, tem um elemento que conecta todos eles, e nesse caso aqui é um androide chamado Boris. Ele é um androide bem peculiar que aparece em todos os contos com nomes diferentes, em épocas diferentes, às vezes pelo ponto de vista de uma pessoa, às vezes pelo ponto de vista dele mesmo, às vezes ele não sabe que ele é o Boris, e aí você acha que é uma outra pessoa e de repente, plá, é o Boris. E mais do que isso, como esses contos se passam em épocas diferentes, a gente percebe essa resistência e esse avanço tecnológico do Android ao longo das histórias. Mas isso tudo é só um cenário para levantar debate de algumas questões bem mais interessantes. O gênero de ficção científica não serve só para ficar mostrando ambientes incríveis e tecnologia de ponta, é muito mais do que isso, porque geralmente é uma desculpa para a gente poder falar de questões filosóficas, de questões éticas também, e ter uma visão diferenciada e avançada sobre algum aspecto da humanidade, alguma coisa que a gente conseguiu deturpar de alguma forma, porque afinal de contas são todos esses androides, robôs e tudo mais, são criados por nós, seres humanos. Agora, por que a gente cria? Qual o intuito? Por que eles são tão parecidos com a gente? Por que a gente luta tanto para que eles sejam tão parecidos com a gente? Essa é uma das preciosidades de um dos gêneros mais legais de todos para trabalhar literatura, cinema, série de TV e tudo mais. Eu e o Victor provavelmente temos muitos livros em comum, assim, que a gente curte, porque a gente percebe muitas influências na escrita dele. Muita gente mesmo, sempre fica falando, porque eu lembro o Guia do Mochileiro das Galáxias. Esse livro aqui, o estilo do Victor de contar essas histórias é um pouco mais sério do que o Guia, porque assim, com o Guia pelo menos, eu morria de rir. Porque era tudo muito engraçado, ainda que seja altamente crítico. Tudo é uma alfinetada pra alguma coisa ou pra alguém, pra alguma situação, pra algum governo, pra religião. Tudo é alfinetada e se você tem um senso de humor assim, né, meio negro às vezes, como o do Douglas Adams, então você se diverte horrores. No caso da Procura de Vida Inteligente, a gente sente que, assim, tem um certo humor um pouco mais sutil, só que às vezes a coisa nonsense dos contos é o que acaba aproximando mais do Douglas Adams. Mas essa não é a única influência dele, o livro não é pra ser um novo Guia do Mochileiro das Galáxias, nada disso. Mas a gente percebe também um pouco da popularidade da escrita do Arthur C. Clarke, um pouco dos embates filosóficos do Asimov, as coisas que ele coloca na maioria dos livros dele, como, por exemplo, o fato do Boris às vezes ser meio insubordinado, ou ele ou outro androide que acaba aparecendo, e a gente, assim, se você leu pelo menos Eu, Robô, você vai lembrar que tem alguns robôs que são um pouco complicados de lidar, assim, já tem praticamente um gênio próprio, um nível de inteligência artificial muito avançado. Então essas influências são muito naturais no livro do Victor, porque provavelmente ele cresceu lendo essas coisas, esses livros, esses autores durante a vida dele. De todos os contos, eu preciso destacar um em particular, porque foi o que eu mais gostei do livro todo, que se chama O Cemitério de Plástico. O conto começa com um cara chamado Dante, que ele sobreviveu a uma catástrofe espacial, assim, sei lá, a nave foi parar no meio do nada e ele conseguiu sobreviver, né, desse acidente. Ele tá numa espécie de deserto, ele não tem nenhuma perspectiva de conseguir comida, água, um teto pra ele ficar. E ele conhece uma garotinha chamada Natasha, se eu não me engano, e ele vai com essa Natasha para o lugar onde ela tá morando atualmente, porque ela também é uma sobrevivente disso. Ela é uma garota extremamente madura para a idade dela, porque a gente percebe que ela já passou por bastante coisa, como sobreviver a isso tudo. E essa garota simplesmente não quer ir embora, ela não faz questão nenhuma de sair de onde ela tá, porque ela conseguiu construir um cantinho pra ela, e ela tá aí, ela sobreviveu junto com outros robôs da nave dela, então pra ela tá tudo bem, ela tem até uma amizade bastante sincera com o robô que tá cuidando dela, digamos assim. E o Dante fica muito possesso
de ver que ela tá sendo criada por um robô. Ele acha isso, assim, impensável. Ele odeia os robôs, principalmente pelo fato de eles ficarem, assim, tentando se passar por seres humanos e tentando fingir uma empatia que não existe porque ela foi implantada. O robô foi criado, ele não foi, assim, não nasceu como um ser humano. A forma como o conto se desenrola, a gente percebe que a menina tá bem confortável com a situação dela, ela não quer mudar. E o que o Dante vê como prisão, a Natasha vê como liberdade. E a gente nota que esse é um conceito que vai muito além do significado no dicionário. Ele depende de vários aspectos para ser compreendido de verdade. Outra coisa bacana é o tal do cemitério de plástico, que dá nome ao conto. É algo que o Dante acha horrível, mas que pra Natasha é super normal, porque ela quer estar perto dessas pessoas que se foram, porque de outro modo ela não vai nunca mais ver essas pessoas, esses robôs, enfim. Isso é um pouco mórbido inicialmente, mas é interessante para se colocar no ponto de vista de uma criança. Como toda obra independente, a gente precisa parabenizar o autor pelo esforço de ter feito principalmente tudo sozinho, né? Que não é só escrever história, ele escreve, revisa, edita e faz capa e vai atrás de gente para divulgar e tudo mais. Então isso dá um trabalhão danado, ainda mais que eu descobri que ele faz tudo manualmente. Particularmente essa é a coisa que eu mais gosto em obras independentes, ainda que a gente perceba que vez ou outra precisa de uma lapidação, às vezes precisa do olhar de uma outra pessoa para dizer onde cortar, aonde que você está forçando um pouco, né? Um excesso do conto ou da história que a gente pode acabar tirando, que beneficia a história como um todo. Mas é muito legal ver como a pessoa realmente é apaixonada por isso a ponto de abraçar o projeto inteiro sozinha e fazer isso acontecer. E também como obra independente, a gente precisa levar vários outros aspectos em conta, porque é a mesma pessoa que escreve, é a mesma que faz o livro, que edita e tudo mais. E quanto mais feedback esses autores tiverem de novos leitores, melhor a obra fica, porque todo mundo evolui dessa forma. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar os links todos de onde vocês podem encontrar tanto o Victor quanto o livro dele para comprar. Mas eu também queria mostrar para vocês esse livreto, que é só com um único conto, que por sinal é o Cemitério de Plástico, e é indicado principalmente para quem ainda tá um pouco inseguro se vai comprar o livro ou não, porque o livreto custa R$6, vocês podem comprar direto com o autor, ler e aí ver o que vocês acham e depois, quem sabe, partir pro livro. Os links das duas obras estão aqui na descrição do vídeo. E já que estamos aqui, eu vou disponibilizar para vocês um exemplar do livro A Procura de Vida Inteligente, do Victor, e mais 4 unidades do livreto dele, do Cemitério de Plástico. É uma promoção exclusiva para quem assina o canal do Pipoca Musical, então aqui na descrição vai ter o link da entrevista com o Victor, e nesse mesmo link onde tem a entrevista, o vídeo e tudo mais, vai ter o formulário para vocês participarem. É bem simples de participar, não tem muito mistério, e assim que sair o resultado, o Victor mesmo vai mandar os exemplares para os ganhadores. Então basicamente vocês acessam um único link e faz tudo lá, beleza? Combinado? Combinado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos. Eu tô doida para trazer mais dicas de livros de ficção científica aqui para vocês, então fiquem ligados porque muito em breve teremos mais coisinhas por aqui, beleza? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.